é uma memória não volátil. O conteúdo não é apagado quando o computador é desligado. Por quê? Porque a memória ROM não necessita de eletricidade para reter as informações, enquanto a memória RAM é uma memória volátil. Ela necessita de eletricidade para reter as informações. Um exemplo prático disso é quando eu estou digitando um texto no Word, tudo que se encontra ali na tela está necessariamente na memória RAM. Como eu falei anteriormente, está na memória principal. A memória RAM é uma memória principal. Então, se eu digito o meu texto e eu não salvo o meu texto, desligo o computador, o conteúdo é perdido. Já aconteceu isso com muita gente. Você está digitando e, de repente, falta eletricidade na casa ou no escritório. Aí você perde o conteúdo que você estava fazendo. Aí você pode perguntar, mas professor, uma vez aconteceu isso, quando eu religuei o computador, o Word mostrou lá na tela a informação, documento recuperado. Isso não quer dizer que a RAM salva, porque nós vimos aqui que a RAM não salva. Isso quer dizer que o programa Word possui um recurso de software. O programa Word possui uma instrução que permite que o usuário salve o seu documento a cada 10 minutos, que é o padrão, onde, através do menu Ferramentas do Word, o usuário pode programar para que o seu documento possa ser salvo a cada 5 minutos, 1 minuto, quanto tempo você quiser. Então, quem salva não é a memória RAM, quem salva é a instrução que se encontra no software, que manda salvar. Sim, mas salva aonde? Em que local? Não é na RAM, porque a RAM é temporária. Não salva também na ROM, porque a ROM ela é não volátil e já vem gravada de fábrica, e é somente leitura. Então, aonde a informação que eu digito é salva? Nós iremos ver isso no próximo item, que é nas memórias secundárias e não na memória principal. Bem, continuando, terceira característica da memória RAM, ela é uma memória aleatória. O que isso quer dizer? Que na memória RAM, o conteúdo é salvo aleatoriamente. Quando o sistema operacional, por exemplo, o Windows ou o Linux, pede para salvar algo dentro da memória RAM, ele vai escolher uma área da memória RAM para que a informação possa ser assim armazenada. A informação não é armazenada na ordem sequencial. O sistema operacional vai alocar um endereço da memória RAM e vai salvar esta informação aleatoriamente. Outra característica da memória RAM é uma memória de trabalho. E isso eu já vi em concurso público pedir. Memória de trabalho. Perguntou assim uma certa vez, que memória ela é fundamental para o computador e utilizada para o trabalho? Lá tinha vários itens, memória ROM, memória RAM, memória cache, disquete. A resposta, memória RAM. Por que que ela é conhecida como memória de trabalho? Porque o usuário necessita desta memória para ele trabalhar. O computador necessita desta memória para processar. Por isso que é chamado de memória de trabalho. Aí uma pegadinha de prova de concurso. Outra característica importante, ela é uma memória de alta densidade, diferentemente da memória ROM, que é de baixa densidade, comparando uma com a outra. A memória RAM é de alta densidade. Isto quer dizer que é uma memória que armazena muita informação. Mas ela é a memória que mais armazena em meu computador? Não. Comparando apenas com as memórias principais. Das memórias principais, a RAM é a memória que mais armazena informações. E, finalmente, os tipos de memória RAM que existem. Nós temos a DRAM, SRAM e VRAM.
Qual a diferença destas memórias? Existem todas elas em meu computador? Vamos responder agora. Bem, a memória DRAM é uma memória RAM dinâmica. D vem de dinâmica. Isto quer dizer que a informação ela precisa de uma atualização. É dinâmico, está em movimento. Então, a memória DRAM é uma memória dinâmica. Ela necessita de atualização. Na informática, isso quer dizer refresh. Necessita de refresh. A memória DRAM necessita de refresh. Quem é a memória DRAM em meu computador? A DRAM de meu computador é simplesmente a memória RAM, como a gente fala no nosso dia a dia. Quando a pessoa diz, o meu computador tem 1 GB de memória RAM, necessariamente você está falando da memória DRAM. Então, a memória dinâmica que se encontra dentro da placa-mãe, é um chip ou pente de memória que você pode acoplar, fazer upgrades, atualizações em seu computador, adicionando ou retirando de seu computador. Agora, vejamos agora outra qualidade da memória DRAM. Como ela necessita de atualização, necessita de refresh para que o conteúdo permaneça dentro dela, nesse caso, ela é uma memória lenta. Então, é uma característica importante da memória DRAM. Ela é uma memória lenta. Lenta como assim? Lenta porque quando, um exemplo, eu coloco uma instrução dentro dessa memória DRAM, essa instrução só permanece porque o processador envia sinais elétricos que permite que os seus capacitores retenham a informação por meio de cargas elétricas, porque no computador informação é eletricidade, é carga elétrica. Aí nós vimos o termo bit, que quer dizer dígito binário. O bit é a menor instrução do computador, que pode ser representada pelo algoritmo 0 e 1. O dígito binário. O computador internamente só entende bit, que é a menor instrução ou a menor informação que é armazenada em seu computador. Então, se eu salvo um bit, uma informação na memória DRAM, essa informação só permanece lá porque ela está sempre se atualizando. O processador sempre está recolocando essa informação dentro da memória DRAM. Diferentemente da SRAM, que é a memória RAM estática, por isso o S, do inglês static, estática. São os opostos. Como a memória RAM é dinâmica, a SRAM é estática. Isso quer dizer, então, que ela não necessita de refresh. Ela não necessita de refresh. Isso quer dizer que a informação ou a instrução que o usuário coloca na SRAM, lá permanece. Não precisa recolocá-la constantemente. Por esse motivo, visto que ela não precisa se atualizar, ela é rápida. É uma memória rápida. Isso já foi quesito de prova de concurso. Pediram características da DRAM, características da SRAM. Quem era mais rápida, quem era a mais lenta. E, finalmente, a VRAM. Também o V é sugestivo. É a memória RAM de vídeo. Ou seja, a memória RAM utilizada nas placas de vídeo do computador. A placa de vídeo é um periférico que é acoplado à placa-mãe do computador e eu ligo a essa placa de vídeo o monitor, o cabo do monitor, o cabo do vídeo. Eu ligo, eu conecto a ela. Toda placa de vídeo possui memória VRAM. Para quê? Para armazenar temporariamente as informações
que serão jogadas para a tela do computador. Isto quer dizer que, quanto maior a memória RAM de vídeo, mais rápida é a aceleração gráfica na tela. As memórias da placa de vídeo atualmente estão em torno de 256, 512 megabytes. Ok? Bem, agora vamos falar das memórias secundárias. Como as memórias principais em concursos públicos também recebem outras denominações, por exemplo, memória interna, ou memória do computador, ou memória primária, também as memórias secundárias possuem outras denominações em algumas provas. Elas também são chamadas de memórias externas, porque se encontram fora da placa-mãe, ou memórias de massa, porque armazenam muita informação. As memórias secundárias têm a função de auxiliar o processamento, armazenando o que já foi processado, enquanto as memórias principais estudadas, elas armazenam temporariamente aquilo que está sendo processado. Bem, no caso das memórias secundárias, elas também são classificadas em memórias semicondutoras ou flash, memórias magnéticas e memórias ópticas. As memórias semicondutoras ou flash são estas: o pendrive, muito conhecido por nós, que pode armazenar até 8 GB atualmente, e o cartão SD ou memória stick, muito utilizado nas máquinas fotográficas digitais, que pode armazenar até 2 GB de memória. Em provas de concurso, geralmente eles perguntam quem armazena mais, se é fulano, se é cicrano. As memórias magnéticas recebem este nome porque ela armazena em um campo magnético. Exemplo, o disquete de 3,5 de polegada, ele é um dispositivo que possui um disco de plástico revestido por um campo magnético gasoso, e a informação é gravada na forma elétrica. Aí nós temos o disquete de 3,5 de polegada com uma particularidade. Veja bem, para a Fundação CESP-UNB, este tipo de memória armazena até 1.38 megabytes. Para as demais fundações, eles colocam 1.44 megabytes. Professor, por quê? Porque é o seguinte, na prática, realmente você só tem 1.38 megabytes. Por quê? Porque o disco, ele precisa ser formatado. No passado, os discos você comprava virgens, sem formatação alguma. Você introduzia no drive e você pedia para o sistema operacional formatá-lo, dar forma, dividir, mapeá-lo em várias partes. Já para as demais fundações, eles optam em colocar sua capacidade original, ou seja, sem formatação, que é de 1.44 megabytes. Nós temos também o disco zip, que é muito parecido com o disquete. Ele apenas tem uma camada superficial mais rígida e necessita de um drive específico. O driver é a unidade onde você vai pedir para ler ou gravar a informação. O disco zip, ele armazena muito mais informações que o disquete, podendo chegar a 750 megabytes. Bem, por que não pegou no mercado? Não pegou porque na mesma época surgiram os discos ópticos. O Winchester, também chamado de disco rígido, ou HD, ou hard disk, é o dispositivo de memória que geralmente se encontra dentro do gabinete do seu computador. Quando você compra um computador, normalmente vem um disco rígido dentro do gabinete. Você pode colocar mais de um. Como também existe o Winchesters externos, que você coloca fora do computador e acopla através de um cabo. O Winchester pode ser encontrado de até 1 terabyte, trilhões de informações, mas o do mercado, o mais vendido, é em torno de 200 a 800 gigabytes.
E a fita magnética, muito usada no passado. Por que ela se encontra ainda aqui? Porque ela ainda é muito utilizada nos centros de processamento de dados para realizar backup, cópias de segurança dos dados. Por que também ele é muito utilizado? Porque ela armazena muita informação. Podemos perceber aqui que uma fita de pequeno porte pode armazenar até 80 gigabytes. Enquanto uma fita de grande porte, aquelas fitas enormes para grandes computadores, supercomputadores, pode chegar a 11 terabytes de informações. E ela é a única memória cujo processo de gravação e leitura é feita no modo sequencial. Essa informação é muito importante. As demais memórias, o acesso aos dados é um acesso direto, enquanto o acesso é sequencial. Por este motivo, podemos dizer que as fitas trabalham com processamento lento, enquanto os demais discos trabalham com processamento rápido. Um exemplo disso, se você pega um CD de áudio e coloca num gravador e pedir para ouvir a 10ª música, você aperta apenas um botão e ele toca a 10ª música. Se você pega uma fita de áudio e coloca no gravador e pede para ouvir a 10ª música, você tem que apertar o deck e esperar toda a fita do carretel passar até chegar à 10ª música. Então, fita, acesso sequencial. Por este motivo, lenta. E as memórias ópticas, que surgiram depois das magnéticas, recebem este nome porque os dados são armazenados num disco que possui uma camada fotossensitiva, onde, com contato de feixe de luz, faz gravação, queimando o CD ou DVD. Quando as pessoas falam na gíria, vamos queimar um CD, não é tocar fogo, está dizendo vamos gravar um CD, porque o feixe de luz irá penetrar na camada fotossensitiva e fazer microfuros. Através da combinação desses microfuros, que são furos com maior e com menor intensidade, o computador vai poder diferenciar os bits zeros dos uns. Aí nós temos como exemplo o CD, o DVD. O CD, que é o Compact Disc, pode armazenar até 700 megabytes de informação. Enquanto o DVD, que quer dizer disco de vídeo digital, o padrão do mercado é o de 4.7 GB. Este é o padrão. Mas nós podemos encontrar DVDs de camada dupla, podendo chegar a 8.5 GB. Existem vários tipos de CDs e DVDs. Como exemplo, CD-ROM, DVD-ROM. Como nós vimos, ROM somente leitura. Então, o CD-ROM e o DVD-ROM são discos para leitura de dados e não para gravação. Isso quer dizer que já vem gravado de fábrica com instruções. Nós temos o CDR, o DVD-R. Isso quer dizer que este disco pode ser gravável. Podemos gravar por partes, é apenas gravável. Enquanto o CD e DVD RW é o regravável. Podemos ler e escrever. Podemos gravar por partes, só que tem uma informação importante. O CD RW, DVD RW, para apagar, ele apaga por inteiro. Só apaga por partes se for, no caso, um outro tipo de CD RW, uma variante dele, que é o CD ou DVD RAM, RW RAM. Aí sim, este aqui podemos gravar e regravar, e quando pedimos para deletar, podemos deletar por partes, enquanto o RW necessita da deleção automática por inteiro. E as memórias intermediárias, que é o último assunto sobre memórias do nosso módulo hardware. As memórias intermediárias, também conhecidas como outras memórias, são estas. A memória cache, que eu já explanei um pouco na aula de processador, e a memória virtual. Bem, a memória cache, como eu já falei, que caiu na prova para advogado da Caixa Econômica de 2005, é uma memória que auxilia o processamento.
Isto quer dizer que ela auxilia o processador, a CPU, e a memória RAM do computador. Então, ela vai intermediar a troca de dados entre esses dois componentes, o processador e a memória RAM. Ela é uma memória muito cara, mas, em compensação, muito rápida. Por quê? Porque ela é do tipo SRAM. Nós já estudamos isto. SRAM, memória RAM estática. Ela é muito cara, porém muito rápida. Mas tem uma desvantagem: armazena pouca informação. Porque nós vimos que a memória que armazena mais informação das temporárias é a DRAM. A SRAM armazena menos informações. A cache, ela é dividida. Nós temos a cache interna, nós temos a cache externa. Para os computadores antigos, a cache interna se encontrava dentro do processador, da CPU. Só existia a L1 e a L2. Level 1, Level 2. Nível 1, Nível 2. E a cache externa para os computadores antigos era apenas a L3, quando existia. Bem, nos computadores atuais e nos computadores para servidores, computadores de grande porte, nós temos também a L3. Eu coloquei o asterisco aqui porque a L3 pode ser interna, a L3 pode ser externa. A L3 ela é interna para os computadores atuais. A L3 ela é externa para os computadores antigos. Para os computadores atuais, a L3 vai lá para cima, vai para dentro do processador, e na placa-mãe, ou seja, a externa, nós temos a L4. Aí eu pergunto para vocês, qual é a cache mais rápida? A interna ou a externa? E eu respondo, a interna. Por quê? Porque é a memória que se encontra mais próxima do centro, que é o processador. Então, como é mais próximo dele, é mais fácil passar informação. Enquanto a memória externa se encontra mais distante do processador, ou seja, na placa-mãe, na placa que recebe os demais componentes. Por isso, ela é mais lenta que a memória interna. Mas, em contrapartida, a memória cache externa, ela é ampla. Ela armazena muito mais informações que a interna, por um motivo bem óbvio, visto que a placa-mãe é mais ou menos deste tamanho e o processador é pequeno. Então, o espaço é maior. Posso colocar um chip de memória cache maior. Então, armazena mais informações. Compreenderam? E, finalmente, as memórias virtuais. O nome também é sugestivo. Virtual é aquilo que não é real, não existe. Mas o computador cria e utiliza. Em que situação? Vamos exemplificar. Bem, você tem aqui o processador, que é a CPU, a unidade central de processamento, o chip responsável pelo processamento, o cérebro do seu computador. Você liga o seu computador, você vai perceber que na tela do seu computador vai aparecer o sistema operacional, o Windows, Linux ou outro qualquer. Então, o processador vai jogar para a memória RAM uma cópia dos arquivos principais do Windows ou do Linux. E onde ele pega essa cópia? O processador vai pegar esta cópia do disco rígido, do HD, geralmente. É lá onde nós buscamos as informações que foram salvas. Quando nós gravamos o Windows em nosso computador, ou o Linux, ele se encontra dentro do HD, do disco rígido. Então, o processador busca e envia uma cópia para a memória RAM. Bem, você carregou para a tela do seu computador o Windows, um exemplo. Mas você quer trabalhar com o Word. Você também dá um duplo clique lá no ícone do Word e pede para ser carregado para a memória RAM. Então, você vai enchendo a memória RAM de informações. O sistema operacional, você colocou lá o Word, você pediu para abrir um documento, você depois pediu para abrir o Excel e aí por diante. Tudo que você vai solicitando, ele vai pegando uma cópia do disco
rígido, que é uma memória secundária, e enviando para a memória RAM, que é uma memória primária. A RAM se encontra-se cheia neste momento e você pede mais uma informação. Pede para abrir, por exemplo, o Photoshop, que é um programa pesado, que requer muita memória para trabalhar com imagens e vídeos. Bem, na memória RAM não cabe mais nada. O que é que vai fazer aí? Neste caso, entra em cena o sistema operacional. O sistema operacional, o Windows, Linux ou outro qualquer, vai solicitar ao disco rígido para que aloque um espaço dentro dele para se criar uma RAM virtual. Aí vem o termo virtual, memória virtual. Então, a memória virtual é a utilização do disco rígido para substituir a memória RAM concreta. Então, é uma memória RAM virtual utilizada dentro do HD. Bem, por este motivo, o meu computador fica mais rápido ou mais lento? Já foi questão de prova de concurso. Então, quando você utiliza memória virtual em seu computador, o seu computador com certeza ficará mais lento. Por quê? Porque a velocidade de comunicação entre processador e memória RAM é muito maior do que processador e disco rígido. O disco rígido trabalha em milissegundos, enquanto a memória RAM processa em microsegundos. Então, bilhões de instruções por segundo, enquanto o HD em milhares de instruções e milhões de instruções por segundo. Então, quando você utiliza a memória virtual, que isso é automático, já programado pelo sistema operacional, o seu computador não vai travar, mas vai trabalhar mais lento, por este motivo. Ok? Bem, a última unidade do sistema de processamento de dados. Nós falamos de unidade central, composta pelo processador, e nós falamos da unidade de memória, formada pelas memórias principais, secundárias e intermediárias. Agora, as unidades de entrada e saída. Então, essas três unidades formam o sistema de processamento de dados. A unidade de entrada e saída é todo aquele dispositivo que permite o envio de dados para o processamento e permite o recebimento de dados que foram processados. Por isso se chama entrada e saída. Através destes dispositivos, o usuário envia dados e o usuário recebe dados do processamento. Elas são classificadas em dispositivos somente de entrada, dispositivos somente de saída e dispositivos de entrada e saída. Bem claro e evidente, os dispositivos de entrada são aqueles periféricos que permitem apenas o envio dos dados para o computador processar. Exemplo disso, o teclado, o mouse, o scanner, que digitaliza imagens, o leitor magnético e óptico. Veja bem, leitor, nunca esqueçam isso. Leitor vem de leitura. Toda leitura faz entrada de dados, como toda gravação faz saída de dados. Essa informação é muito importante. Então, o leitor magnético e o leitor óptico permite apenas a leitura dos dados para o computador processar. Um exemplo de leitor magnético é o caso do disquete, é o caso do drive de disquete. O leitor óptico, o CD-ROM, mas também temos o leitor magnético, nós temos o cartão, onde nós colocamos